Boa noite a todos e a todas. A 12ª Subseção de Ribeirão Preto, por meio do Departamento de Cultura e Eventos, e a Comissão de Direito de Família e Sucessões, tem a honra de recebê-los nesse webinário para tratarmos de um tema atual e muito relevante: contratos familiares e sua aplicação concreta, questões polêmicas. Nossos palestrantes trarão ao debate um olhar teórico e prático sobre a polêmica contratualização do direito de família. Agradecemos e saudamos a todos os presentes, em especial o presidente da seccional, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, o presidente da 12ª Subseção da OAB, Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correia, o presidente do Departamento de Cultura e Eventos da 12ª Subseção, Dr. André Luiz Carrenho Géia. Meu nome é André Leal, sou presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB 12ª Subseção. Também gostaria de externar nossos agradecimentos aos nossos ilustres palestrantes, doutora Ana Carolina Brochato Teixeira e ao doutor Dimitri Braga Soares de Carvalho, aos quais rendo as minhas homenagens, com absoluta certeza de que abrilhantarão nossa noite com um grande evento. Antes de darmos início, peço para aqueles que tiverem interesse em obter certificado de participação, para deixar o nome e e-mail no chat. É preciso que façam isso antes do término do nosso webinário. A OAB enviará o certificado por e-mail. No decorrer das explanações, deixem suas perguntas que, na medida do possível, nossos palestrantes responderão ao final. Feitas essas considerações iniciais, informamos que cada palestrante terá 30 minutos para expor o tema. Teremos ainda 30 minutos finais para os palestrantes responderem às perguntas. Agora sim, dando início aos nossos trabalhos, eu convido a doutora Ana Carolina Brochado. A doutora Ana Carolina é advogada, professora, doutora em Direito Civil pela UERJ, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, coordenadora editorial da Revista Brasileira de Direito Civil e autora de diversas obras jurídicas. Doutora Ana Carolina, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Quero dar boa noite a todos e todas, né? Dizer assim da minha alegria e da minha satisfação de estar, ainda que virtualmente, né, junto de vocês na 12ª Subseção da OAB de Ribeirão Preto, nesse evento carinhosamente planejado pela Comissão de Direito de Família e Sucessões, a quem eu agradeço na pessoa do querido Dr. André Leal, né, que idealizou junto conosco, né, Dimitri, esse evento. Quero também assim cumprimentar de uma forma muito carinhosa o professor Dimitri Soares, que tem sido um grande parceiro teórico, né, da construção desse caminho da contratualização. O professor Dimitri vem dando uma contribuição assim muito expressiva para para a investigação, né, dos espaços de autonomia privada no direito de família, principalmente. Então, assim, para mim, eu quero realmente, André, agradecer você a alegria do convite, a alegria de podermos aqui, porque quando a gente vai dar uma palestra, é um momento que a gente reflete, né, de novo sobre essas questões, pesquisa, pensa, repensa o que já pensou e vê se as nossas premissas estão ok para hoje em dia, se não estão. Então, assim, realmente é uma alegria. Esse tema me é muito caro. Então, assim, é sempre uma oportunidade muito feliz de estarmos aqui juntos, nós três, mais todo esse pessoal que está aqui junto com a gente hoje, com aqueles que vão nos assistir mais para frente, que é um tema que realmente ele nos traz questionamentos teóricos muito grandes, mas ele também traz muitas oportunidades de trabalho para o advogado. E aí é que eu acho que, como nós estamos na nossa casa, né, a casa do advogado, eu acho que ele tem uma especial importância muito por causa disso. Assim, temos muitas oportunidades de trabalho nessa investigação responsável, consciente, né, assim, junto com o nosso cliente, desses espaços de expansão da autonomia privada no direito de família. Eu preparei uma apresentação aqui, que eu vou compartilhar com vocês agora, para poder assim, nos ajudar a guiar o pensamento, né, que fica mais interessante. Bom, eu sempre fico pensando, né, porque eu gosto muito de imagem assim, para dar a palestra, porque eu acho que ela retrata muito do que é a nossa ideia, né, do que a gente quer pensar, do que a gente quer
apresentar aí e colocar em debate, né, para o pessoal que está pensando sobre esse tema junto com a gente. E quando eu vi essa imagem, eu gostei muito, que embora ela não seja uma imagem de uma família propriamente dita, ela exatamente demonstra, olha, uma convergência de intenções de estarmos juntos em relação a determinado ideal e em relação a determinado objetivo, né? Então, o tema que nós vamos falar, e eu vou falar sobre alguns recortes, o professor Dmitry vai falar sobre outro, o professor Dmitry é muito mais avançado do que eu, vocês vão perceber. Ele vai falar sobre outros temas, sobre alguns pontos a gente tem conversado, né, Dmitry, assim, que não necessariamente pensamos exatamente igual, e essa é a beleza do direito, né, a riqueza da diversidade, e quando ele fala, eu reflito, né, penso se eu acho, olha, não, eu acho realmente isso aqui não está legal, vamos pensar de outra forma. E aí a gente pergunta assim, bom, por que esse tema da contratualização é um tema importante, né? E aí eu vou lançar a mão aqui de uma notícia que foi divulgada com muita força aí na semana passada, né? Para falar que um casal que se conheceu no Tinder, né? A tecnologia e o direito de família, quando a gente fala de contratualização, a gente fala de tudo, né? Eles fizeram um contrato estabelecendo ali as regras para o namoro deles, né? Não foi um caso que aconteceu no Brasil, mas me chamou muita atenção a justificativa para esse contrato. Ou seja, a Anne, ela viveu uma relação tóxica e ela quis evitar a repetição desse trauma, e, entre algumas condições, ela propôs ao namorado que ele precisava de pagar as contas dos encontros, realizar os exercícios 5 vezes por semana e enviar flores 2 vezes ao mês. Eu falei com meu marido, olha que a ideia não é ruim, né? Olha aqui para você ver. Então, e aí que tá, né? Qual é a questão? A questão toda existe na família atualmente espaços em que nós podemos estabelecer as nossas regras, né? O professor Dmitry tem uma expressão que eu adoro, que é o artigo do livro dele lá, o texto no nosso livro que eu coordeno, eu vou falar para vocês depois no final qual que ele fala, olha, cada família pode construir o seu próprio direito de família, né? Então, assim, a nossa ideia, o que nós queremos propor aqui hoje para vocês como reflexão, quais são as matérias, quais são os espaços, como que a gente pode abrir a possibilidade de cada família poder construir o seu próprio direito de família. E aí, logo que eu vi isso aqui, né, eu tenho certeza que alguém pode falar, gente, mas que bobagem, contrato de namoro, por esse motivo. E aí é que está a beleza. A beleza é que cabe a nós o respeito às escolhas patrimoniais e existenciais que cada família elege para si mesma. Por quê, gente? Porque nós, na verdade, nós fizemos uma trajetória do direito de família muito bonita, muito bacana, que é uma trajetória em que cada família ela pode criar as próprias regras de vida, né? O Estado ele não pode impor se eu vou viver uma relação homossexual ou heterossexual, se eu vou ter filho ou não vou ter filho, se eu vou ter filho pelos métodos naturais, artificiais. Não. Por quê? Porque nós vivemos num universo de pluralidade, né? E a família, ela migrou de um espaço praticamente público, em que o Estado, a ordem pública, ela era muito presente no direito de família, ela ainda é em algumas circunstâncias, nós vamos investigar isso aqui hoje, mas muito para uma ideia da família poder traçar a sua trajetória num espaço mais privado. Por isso que nós falamos que a gente migrou de uma família, que é uma família instituição, que ela deveria ser protegida enquanto instituição, em prol de uma suposta paz doméstica, e ela hoje migrou para uma família eudemonista, solidarista, e, sobretudo, rendendo homenagem aqui à professora Maria Celina Bodan de Moraes, que tem um texto maravilhoso chamado Família Democrática. O que é isso? Olha, hoje nós trazemos a regra de democracia para o interior da nossa família, em que todas as falas são importantes, todo mundo deve participar da diretriz de como aquela família vai ser regida, mas, claro,
levando em consideração as condições psíquicas, físicas, da maior igualdade possível para as pessoas poderem né, implementar a sua vontade, a negociação e o diálogo. E aí nós temos várias searas para a incidência dessa autonomia privada. E aí eu separei aqui para a gente pensar em algo só para efeitos didáticos mesmo, em relações existenciais, em relações patrimoniais e em relações dúplices ou relações híbridas, né? O que são as relações existenciais? São aquelas que estão ligadas diretamente à dignidade da pessoa humana. Ou seja, são aquelas relações em que o mais importante é a realização pessoal dos meus direitos da personalidade. Então, no âmbito de uma família, uma relação afetiva, né? Nós temos as relações patrimoniais, que são as relações, né, que têm o seu fundamento na livre iniciativa e que aqui, trazendo para o direito de família, são regidas pelas regras econômicas, no caso aqui, por exemplo, dos regimes de bens, que o casal estabelece entre si. E nós temos relações que são relações híbridas, que elas têm tanto elementos existenciais quanto elementos patrimoniais. Por exemplo, uma discussão que existe hoje é se eu posso, no pacto antenupcial ou no pacto de convivência, colocar cláusulas de natureza existencial para combinar como que vai ser o nosso dia a dia depois do casamento, né? Então, o pacto antenupcial, que é o negócio jurídico patrimonial por excelência, tem tido uma abertura maior na sua natureza jurídica para acolher outras manifestações de vontade e, por que não, né, assumir essa ideia de um negócio jurídico dúplice quando houver a força da vontade legitimamente manifestada para esse fim. E, além disso, como eu disse, nós temos um outro pilar da nossa democracia, que é o pluralismo jurídico, que é a possibilidade de cada família escolher a forma que mais te realiza, né? Então, se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho, quantos filhos, qual é a forma da entidade familiar que me satisfaz, né? Se nesse contexto a gente pode até abrir para uma ideia de união pluriafetiva, né? Da poliafetividade, por que não, né? Então, assim, é sempre uma ideia de uma construção, não com base numa absoluteidade da vontade, obviamente, porque vivemos num país em que convive ordem pública e autonomia privada, vontade e solidariedade, né? Mas que a vontade, com base na autorrealização e de uma realização de um projeto familiar, pode ser construída pelo casal, individualmente, da forma como se entende mais coerente, né? Mas de onde que eu estou tirando tudo isso que eu estou falando? Estou tirando da minha cabeça? Bom, além de nós termos aqui os princípios, né? Ih, gente, ó, tá com vida própria aqui. Os princípios constitucionais, que são, né, desses que eu acabei de falar para vocês, autonomia privada, solidariedade familiar, pluralismo jurídico, nós temos 2 artigos no Código Civil que são artigos muito importantes, que é a ideia de que o casamento estabelece uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres do cônjuge. E aí eu pergunto para vocês, o que é comunhão plena de vida? Eu acho que eu posso ter uma definição, o André pode ter outra definição, Dimitri pode ter outra definição, vocês que estão aqui participando conosco desse debate podem ter outras definições e está tudo certo. Por quê? Porque é uma ideia de autorrealização, pois todos nós somos diferentes e somos todos acolhidos na nossa diversidade. Essa é a beleza, né? E, por outro lado, é defesa a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Então, aqui é o nosso núcleo existencial que está em toda e qualquer família. E esse núcleo existencial, fazendo aqui uma referência a um professor que eu rendo todas as minhas homenagens, que é assim, foi um grande jurista, que é o professor Stefano Rodotà, professor lá da Itália, mas que trouxe lições importantíssimas para o nosso direito também brasileiro, que ele traz uma ideia de que existem espaços que é de tal intimidade e de tal que realiza de tal forma cada pessoa humana,
que são espaços imunes à ação de terceiros, à ação do legislador, à ação do juiz. Por quê? Porque esses espaços cabem ao direito garantir o exercício das liberdades. Então, o professor Stefano Rodotà tem uma expressão, que é uma expressão italiana muito boa, que fala assim, são espaços indecidibile per il legislatore. Ou seja, fazendo aqui uma tradução muito horrorosa, mas só para a gente entender, o que não pode ser decidido pelo legislador. Deve ser decidida, a decisão só é legítima quando tomada pela própria pessoa humana. E nós temos alguns julgados, para nossa felicidade, que nos traz para esse mesmo lugar. Ou seja, qual que é esse lugar? Do que a família, ela nos dá uma condição né, assim, de praticamente de um asilo inviolável, que leva a uma ideia de intervenção mínima de terceiros, da legislação, do poder judiciário, e que essas decisões são legítimas quando tomadas pela própria família. Então, há julgados, inclusive do STJ, eu vou trazer 2 aqui hoje para vocês, um deles é esse aqui, que já nos apontam pela existência, validade e eficácia, já que hoje nós estamos falando dos planos do negócio jurídico, né, Dimitri? Que apontam para a possibilidade mais ampla dessa contratualização no âmbito do direito de família. E o professor Dimitri, falando muito rápido aqui, mas só para a gente poder entender, ele tem uma classificação muito maravilhosa, que tem um site, não sei se você vai falar dele, não vou fazer propaganda para você, tá, Dimitri? Contrato, você me fala se eu estou errado, contratos de direito de família, não é? contratosdedireitofamilia.com.br. É um site muito legal, que eu convido assim, vocês todos para acessar. Fala certo aí, Dimitri, para mim. É contratosfamiliares.com.br. Ah, isso. Obrigada. Eu já conheço, viu? Pois é muito interessante, porque exatamente dá a ideia da amplitude prática desse tema. E o Dimitri, ele tem essa classificação, que é uma classificação que eu uso sempre, porque ela é boa e nos ajuda a pensar muito didática, que são os contratos pré-nupciais, e aqui eu citei para vocês o contrato de namoro, o contrato antenupcial, o contrato de convivência, o contrato de convivência que pode ser feito antes ou depois, né, durante a união estável, os contratos intrafamiliares, esse nome eu acho muito chique, que são os contratos feitos durante a convivência, os contratos pré-divórcio, para combinar ali como que vão ser as regras até que o divórcio aconteça, e os contratos pós-divórcio, que são os contratos que às vezes precisam ser reafirmados em função de mudanças na realidade das pessoas. Eu não vou falar aqui desses contratos todos, vocês vão lá no site do Dimitri Olho, mas eu quero falar de algumas aplicações concretas que nós temos, que esse é o tema da nossa palestra hoje, né, do nosso painel, de algumas questões que nós podemos trabalhar neles, né? Então, por exemplo, nós podemos fazer acordos parciais, nós podemos usar inúmeras técnicas adequadas de resolução de conflitos, a mediação, a arbitragem, as práticas colaborativas, né? E nós podemos pensar também numa ampliação do objeto do negócio jurídico, que isso eu vou deixar para o Dimitri, que vai tratar principalmente da possibilidade de desenvolver uma ideia de negociabilidade para além de uma ideia de contratualização, ou seja, o termo negócio jurídico ele tem que ser pensado sob uma perspectiva histórica. Negócio jurídico lá atrás, ele só era negócio jurídico patrimonial porque só existiam praticamente fatos jurídicos patrimoniais, né? Então, agora que nós também nos atentamos para outros eventos do mundo da vida que são relevantes para o direito, por que não ampliarmos a ideia de negócio jurídico também para abarcar questões existenciais? E aí, esse plano da validade e da eficácia vai ficar com meu amigo Dimitri. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas questões, e aí já é um pensamento mais meu, aí Dimitri vai falar lá na fala dele no que nós estamos convergentes ou não, mas isso não é a questão, não é a diferença ou a igualdade aqui, é a exposição das ideias que é o mais importante, né? Que eu propus aqui, que eu proponho aqui para vocês, é nós pensarmos em áreas de negociabilidade e áreas em que eu não poderia ter tanto espaço assim de negociabilidade. Qual que é a premissa, então, assim, para a nossa ideia de contratualização? Que as partes
sejam livres e iguais. É preciso que haja uma relação de simetria, que aí eu faço uma menção aqui a essa ideia de igualdade substancial, que é uma ideia que eu acho que é bem importante para a gente ter como critério, porque se eu tenho aqui já uma assimetria, eu tenho uma posição de vulnerabilidade, que pode não trazer uma paridade na negociação, né? E a gente vê essa relação de simetria, geralmente, entre cônjuges e companheiros, né? Mesmo assim, em algumas circunstâncias, talvez a gente não tenha uma relação de simetria tão grande. Por exemplo, uma relação entre cônjuge ou companheiro que há violência, né? Nesse caso aqui, eu acho que talvez nós não possamos ter essa premissa tão bem atendida em termos de uma igualdade maior. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Do pacto antenupcial e de convivência, que nesse pacto a gente pode, então, trabalhar tanto cláusulas patrimoniais quanto existenciais, desde que as existenciais não violem a solidariedade familiar, dignidade e igualdade, conforme o enunciado 635 da 8ª Jornada de Direito Civil. Então, assim, eu posso tratar, por exemplo, de uma relação aberta com quebra do dever de fidelidade. Eu posso tratar, por exemplo, de que cada cônjuge vai morar na sua residência e vão encontrar durante a semana, ao final de semana, quando der vontade, né? E aí deixar bem que eles estabeleçam isso de uma forma muito livre. Ou seja, os deveres do casamento estariam aqui abarcados em uma possibilidade de uma maior negociabilidade, né? Salvo se a justificativa desses deveres não esteja aqui nesses 3 valores e princípios constitucionais. E em relação, por exemplo, à mudança de regime de bens, que é esse nome bonito que o Dimitri usa, de contratos intrafamiliares, né? Eu escrevi, Dimitri, recentemente, eu tentei que te mandar esse texto, um artigo em que eu busquei questionar se a liberdade que nós temos para fazer um pacto antenupcial, tanto em termos qualitativos e quantitativos, é a mesma liberdade que eu tenho para mudar o regime de bens. Porque para a mudança de regime de bens, a gente tem um controle do Estado maior que se justifica, em tese, na proteção à família. Né? Eu tenho que justificar, vocês imaginam? Eu tenho que ficar justificando por que eu quero mudar o regime de bens, que, assim, na minha opinião, é uma intervenção do Estado desmedida na autonomia privada, eu não tenho que justificar. Eu tenho que, olha, eu estou prejudicando terceiros? É isso que tem que ser o controle estatal aqui, na minha opinião. Eu estou prejudicando terceiros e essa ofensa ao direito de terceiros, que é vedado lá pelo artigo 1639, parágrafo 2º, a gente tem uma forma de controlar através das certidões de dívidas. E aí, com base nessa circunstância, é que a jurisprudência do STJ diz que os efeitos da mudança de regime são sempre ex nunc, ou seja, da decisão, do trânsito em julgado da decisão para frente. E aí, em relação aos terceiros, eu acho que está tudo certo. Mas será que a gente deve criar essa regra, inclusive para os cônjuges, sempre? Então, por exemplo, hoje mesmo eu atendi um casal, eles já são meus clientes em outra coisa, e aí eu atendi eles que eles querem mudar o regime de bens de separação obrigatória, porque quando eles casaram, o marido não tinha feito a partilha dos bens do primeiro casamento, e eles querem mudar para a comunhão universal de bens. Então, nesse caso aqui, pela própria essência do regime, eu acabo tendo efeitos ex nunc, porque eu vou compartilhar os bens existentes lá atrás, né? Pela própria essência do regime de bens. Então, essa ideia de estabelecer entre os cônjuges uma regra sempre, eu confesso para vocês que me incomoda, e me leva a dizer que a liberdade que nós temos aqui é uma liberdade menor do que a liberdade que eu tenho no momento de contratar um pacto antenupcial, por exemplo, né? E fico também pensando se nós não devemos também fortalecer a ideia dos pactos pós-nupciais, né? Que hoje, na perspectiva da jurisprudência do STJ,
a gente tem os pactos pós-nupciais como exemplo, a mudança de regime, mas uma ideia também de poder usar escrituras públicas para esclarecer alguma cláusula que ficou obscura no regime de bens, por exemplo, que possa vir a dar alguma dúvida futura. Então, por exemplo, eu atendi um pessoal também de casados no regime de separação total de bens, sob a égide do Código Civil de 16, em que existiam exigências que eu tinha que falar explicitamente no pacto antenupcial, que este regime implicava na separação dos aquestos, e essa escritura pública não tinha isso. Então, eles podiam fazer, por exemplo, uma escritura pública ratificando o regime de separação total de bens, por exemplo, né? Eu tive acesso a uma decisão aí também do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi cedida aí pela minha querida amiga Silvia Mardagão, em que era um caso em que o casal prometeu fazer uma doação de um em relação ao outro no pacto antenupcial, e depois do casamento eles mudaram de ideia. Então, o que eles fizeram? Ela teve que ajuizar uma ação pedindo uma retificação no pacto, né? E deu tudo certo, obviamente, mas seguindo as regras da mudança de regime de bens. Então, a minha inquietação hoje é no sentido de que, na verdade, nós temos uma liberdade qualitativa e quantitativa menor, porque eu geralmente, na mudança de regime, eu falo, eu quero mudar de comunhão parcial para separação, eu quero mudar, que é o maior número de casos, né? Pelo menos no STJ, eu quero mudar de comunhão universal para comunhão parcial, e aí se discute, tem que fazer partilha, não tem que fazer partilha, mas eu não consigo efetivamente traçar cláusulas, mesmo se eu quiser, por exemplo, um regime híbrido, né? Então, veja como nós não temos uma proibição para isso, mas a nossa própria prática, às vezes, invisibiliza esses espaços de contratualização que nós temos. E o próprio divórcio em si, né, já é também um espaço maior de expressão da autonomia privada, principalmente hoje, após a emenda constitucional 66, em que não preciso justificar, não discuto culpa, se eu quiser, eu sou da turma de que entende que se eu quiser separar e não divorciar, até pela possibilidade do pluralismo, eu posso, né? Eu entendo que por uma separação consensual é plenamente possível e viável, até por esses espaços de expressão da autonomia, mas que nós temos aqui grande possibilidade de trabalhar essas ideias. E aqui a gente ainda não tem também, assim, mesmo aqui, vou voltar aqui, mesmo aqui a gente ainda não tem também uma possibilidade tão ampla, mesmo nos pactos. Por exemplo, uma união estável já implementada, que o contrato de convivência é feito no curso da união estável. O STJ tem entendido, por exemplo, que é nula a cláusula que opta pelo regime, por exemplo, de separação total de bens com efeitos retroativos, né? O STJ entende que é dali para frente, não dali para... Eu não poderia abranger esse tempo para trás. Então, mesmo aqui, nós não temos um espaço amplo. E aí é que eu quis trabalhar muito essa ideia dos limites, né? Quais são os limites à contratualização aqui nesse espaço de cônjuges, companheiros, né? E aí, assim, não só aqui, mas no direito de família em geral, eu acho que assim, esse é um slide em aberto, né? Que nós precisamos ainda de trabalhar essa ideia dos limites. Mas até onde eu consegui chegar hoje, tá, gente? 21 de setembro de 2021, é que os limites são as vulnerabilidades, os interesses de terceiros e a ordem pública, né? A grande questão é a gente entender, por exemplo, o que é a ordem pública, né? E aí eu colei aqui o 1655, é nula convenção ou cláusula que dela contravém a disposição absoluta de lei. Então, mas mesmo nos direitos patrimoniais, eu entendo que a gente tem uma liberdade maior. Por exemplo, eu sou da turma que entende pela possibilidade de, no pacto, que eu posso revogar, por exemplo, eu posso dispensar a outorga marital ou uxória. Eu sou dessa turma aí, porque eu entendo que isso não é ordem pública, né? E que eu estou tratando, principalmente, antes de estar lá no 1647, eu tenho que ver a natureza jurídica desses bens, direitos patrimoniais, portanto, disponíveis. Então, se houver aqui, se não houver vulnerabilidade, se eu não ofender direito de terceiro,
Eu sou da turma de que acha que pode, tá, gente? Isso não é unânime, não. Mas eu acho que a gente tem que pôr isso em debate, né? E quais seriam as zonas, então, com base aí nesses limites, quais que seriam as zonas imunes à contratualização? Eu entendo que aqui, principalmente, quando a gente tem uma vulnerabilidade que gera uma desigualdade, porque sobre esses membros da família, né, que carregam consigo alguma vulnerabilidade, há o dever de solidariedade familiar. E com esses deveres de solidariedade familiar, que gera uma série de deveres de uns em relação aos outros. Então, citei aqui alguns para vocês que são protegidos qualitativa e quantitativamente de forma diferenciada, que seriam crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, né, quando há aqui a prática de violência. E aqui eu vou pensar com vocês e aqui algumas questões para o futuro, que eu acho que caminham aqui, mas não quero andar muito nesse tema, porque eu acho que agora a gente precisa ouvir o Dimitri, é que me parece que estamos caminhando num rumo de expansão dos espaços de liberdades, inclusive existenciais, por exemplo, com acordos de coparentalidade, se precisam ou não de homologação judicial, de intervenção do Ministério Público, com pactos informais, por exemplo, de inseminação artificial caseira, né? Com doação de material genético por um terceiro, se gera ou não um vínculo de parentesco. Vejam como nós ainda precisamos de evoluir sobre esse debate da contratualização. E, por fim, trazer esse recurso especial aqui para vocês, que é um recurso especial que eu gosto demais dele, a fundamentação dele é muito bacana, e que ele fala exatamente isso que a gente está fazendo. Olha, é um acordo em que as pessoas uma das partes desistiu desse acordo num dado momento. E aí, o que foi alegado? Olha, o nosso acordo, quando ele tem sob fundamento o divórcio propriamente dito, e a partilha e a renúncia de alimentos, eu estou aqui pensando em pessoas livres e iguais, tem força de transação, prescinde de homologação judicial. Mas as questões referentes aos filhos menores, a guarda, alimentos para os filhos, convivência, esse sim precisa da homologação judicial. Veja que o próprio STJ ele está caminhando nesse sentido de estabelecer zonas abertas à contratualização. E aí, gente, eu acho que isso é muito importante, inclusive assim, para nós e para os nossos clientes, de mostrar a responsabilidade que nós temos ao assumir ali determinados acordos, determinados pactos, que não vale essa ideia de que eu fiz um acordo aqui hoje, com essa cláusula aqui, depois eu anulo, né? Eu acho que assim, é muito importante a gente ter essa consciência de que não podemos mais ser paternalistas nesse sentido. Se a gente caminha rumo à contratualização, nós precisamos também pensar que liberdade anda junto com responsabilidade. Então, quero agradecer muito de novo ao André e ao Dimitri, a todos vocês aí pela partilha dessas ideias, convidar vocês para conhecer esse livro, que é um livro que me é muito caro, que tem também um artigo muito maravilhoso do professor Dimitri, que é esse que ele fala que cada família pode construir o seu próprio direito de família, que realmente assim investiga várias questões de autonomia, não apenas no direito de família, mas também no direito das sucessões, que é um espaço que tem clamado, né, pela expansão também da autonomia privada, de um questionamento dos pactos sucessórios e assim sucessivamente. Então, agora vamos passar para a principal fala mesmo, que é a do Dimitri, que a minha foi só introdução, viu, gente? Obrigada, André. Doutora Ana Carolina, agradeço pela sua participação e pela brilhante apresentação. Passo agora para o nosso próximo debatedor, Dr. Dimitri Braga Soares de Carvalho. O Dr. Dimitri é advogado, professor, pós-doutor em Direito Civil pela Universidade Federal de Pernambuco, membro do grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Dr. Dimitri, o senhor está com a palavra. Muito bem, meu querido André, eu queria lhe abraçar, dizer que esse evento é um evento que foi muito esperado, né? Nós aguardamos bastante a realização desse evento, teve Covid no meio, né, André? Você teve internado, vamos falar aqui dos bastidores, né, Ana, que a gente está num bate-papo informal, houve todos esses bastidores, né? Mas graças a Deus tudo transcorreu bem
e finalmente a gente está conseguindo realizar esse evento. O fato dele ter sido planejado com o tempo, o meu queridíssimo André Leal, ele permitiu que eu e a professora Ana Carolina Brochado pudéssemos pensar com mais calma sobre as questões que foram propostas, e talvez essa seja realmente uma oportunidade muito interessante, porque a gente decidiu dar um passo à frente, né? Ana é muito gentil, para mim junto da professora Fabíola Lobo, as duas principais professoras de Direito e Família do Brasil. É um farol que me ilumina há muito tempo, né? Eu tenho acompanhado o trabalho da professora Ana Carolina já tem muitos anos, né? A leitura da professora Ana Carolina realmente sempre me impressionou muito e me impactou muito. Eu comparo os estudos da professora Ana Carolina aqui no Brasil aos estudos que têm sido feitos na Espanha. A Espanha tem avançado muito nessa área das demandas de contratualização, sobretudo com a liderança do professor Carlos Martínez de Aguirre, da Universidade de Zaragoza, e eu associo muito os trabalhos da professora Ana Carolina Brochado aos trabalhos do professor Carlos Martínez de Aguirre. Então, é um privilégio muito grande, André, que você me oportuniza, junto com a subseção de Ribeirão Preto, e com todos que estão aqui conosco, né, essa chance, essa oportunidade de voltar a dialogar aqui com minha queridíssima professora Ana Carolina Brochado. Então, André, eu lhe agradeço mais uma vez a oportunidade e abraço minha querida professora Ana, minha amiga querida Ana. Nós fizemos uma proposta para dar um passo à frente, né? Tem um ditado popular que diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, vocês viram como Ana foi tão natural, tão espontânea sobre toda essa questão da contratualização. Desculpa, eu estou com esse pigarrozinho. E também acredito que, no meu caso, a gente vai conseguir, pelo menos a proposta é essa, né, Ana? Que a gente consiga, nesse bate-papo, avançar um pouco em relação a algumas questões. Por que avançar, né? Para você, meu querido André, e para todos que nos assistem, e como a Ana falou tão bem, né? Para quem vai nos assistir depois, porque esses eventos gravados eles são maravilhosos, eles se transformam em material de estudos, material de aula, de graduação, de pós-graduação, de aprofundamento, sobretudo de especialização para os colegas advogados, né, aqui na Casa da Advocacia. Então, para quem vai nos assistir também agora, quem nos assiste agora e quem vai nos assistir depois. Desde que a gente vem trabalhando com mais aprofundamento sobre a questão dos direitos, sobre a contratualização do direito de família, duas perguntas são sempre muito comuns. A primeira pergunta é: isso tem legitimidade, isso vale, né? Isso pode, né? Como se diz na linguagem popular. Ontem eu dei entrevista aqui sobre esse caso que a Ana começou a apresentação dela na CBN de João Pessoa, esse casal que fez um contrato de namoro, né? Estava lá no primeiro slide da Ana, com 17 páginas de um contrato de namoro, né? Ana falou lá na parte que ele disse que tinha que dar flores, não foi, Ana? Mas tem uma cláusula lá que diz que o cara tem que malhar 2 vezes por semana. Você já imaginou isso, né, André? Um contrato de namoro, que a namorada diz, eu tenho que malhar, pô, tem que malhar para ficar bem, né? As coisas têm que funcionar tudo direitinho, né? Isso parou o Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos isso é bastante comum. Então, eu dei entrevista ontem na CBN aqui em João Pessoa e o pessoal perguntou isso. Mas, Dimitri, pode, né? Tem validade esse pacto? Essa é a pergunta mais comum. E a segunda pergunta mais comum que a gente tem, ou a segunda pergunta mais impactante, diz respeito a: e se o contrato não for cumprido, né? Eu tenho essa plataforma que a Ana muito gentilmente mencionou, que se chama Contratos Familiares, e desde que a plataforma entrou aí na internet, nós temos tido a alegria de fazer contratos para o Brasil, até para fora do Brasil a gente tem feito contratos agora. E essa também é uma pergunta muito comum, né? Se por acaso a gente faz o contrato, mas se o contrato não for cumprido, o que é que a gente vai fazer, né? Então, eu tinha combinado com a Ana da gente fazer um avanço, dar um passo à frente nessas duas questões relacionadas à validade e também ao inadimplemento, ao eventual inadimplemento dos contratos. Tenho certeza que vai ser um tema um pouco mais teórico, mas que, consequentemente, tem um viés prático. E confesso que me assustei um pouco quando decidimos falar sobre isso, André, porque realmente é uma questão muito difícil, né? Uma questão tormentosa, bastante complexa, e que tem muitas opiniões em contrário. Tá? Então, enfrentar essa questão realmente é uma questão bastante difícil. Eu vou tentar fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Eu não sou muito craque nisso, não, mas vocês vão me ajudar aqui, né? Eu não tenho a facilidade de Ana, vocês me digam se está tudo ok, tá?
Está aparecendo aí para vocês? Sim. Tranquilo, né? Então, dá para ver bem aí a apresentação dos slides, está tudo certo, né? Pois bem, pessoal, então vamos começar, né, tratando da questão da validade ou da invalidade dos contratos de família. Vou tentar cumprir estritamente o meu tempo aqui, falar um pouquinho rápido. Eu separei muitas coisas aqui para conversar com vocês. A primeira pergunta é necessária uma sindicância judicial, ou seja, ou talvez a pergunta, né, não seja necessária, né, mas a pergunta seja, é possível uma sindicância judicial? E essa expressão da sindicância judicial é uma expressão lá do Ponte Miranda, que eu particularmente gosto muito dessa expressão, né? Quando ele fala em sindicância, na verdade, ele está tratando da possibilidade de que esses contratos sejam analisados pelo judiciário. Ou seja, como é que o judiciário ele vai tratar dessas questões. Então, essa seria a primeira pergunta que eu vou tentar responder aqui com vocês, meu querido André. Segundo, a percepção histórica, né, da pacta sunt servanda, ela se aplica às relações de contratos familiares, né? E se sim, como é que nós poderíamos tratar desses temas, né, relacionados ao cumprimento dos contratos, né, que diz respeito propriamente ao estabelecimento das regras de adimplemento. E, por fim, a ampliação do conceito do bem jurídico, que é um tema um pouco mais teórico, um pouquinho até de filosofia do direito, não é minha área, né? Mas eu vou colocar algumas questões aqui que eu acho que realmente são questões importantes que a gente precisa avançar. Tá bem? E no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre a licitude desses negócios. Talvez a questão da licitude também seja uma questão muito impactante para a prática, né, para o exercício, né, desses contratos. Muito bem, então a gente começa aqui com essa questão relacionada à validade ou invalidade dos contratos familiares, e eu inicio com a citação do professor Gustavo Tepedino, por uma razão muito específica, né, que é o coautor com a professora Ana Carolina Brochado, quando ela trata lá do livro Direito de Família, né, que, por sinal, é um manual maravilhoso que eles têm sobre direito de família. O professor Gustavo Tepedino é um mestre de todos nós, e ele diz ele traz a seguinte pontuação, né? Os negócios patrimoniais, né? A Ana fez a distinção muito claramente entre os dois modelos, patrimoniais e existenciais. Os negócios patrimoniais, eles são válidos em regra, né? Em regra, eles são válidos. Podemos discutir algumas cláusulas, mas os existenciais, esses são passíveis de sindicância, né? Eu estou usando lá a expressão do Ponte de Miranda. Levando-se em conta as peculiaridades da situação, a realidade das partes e a dimensão jurídica dada aos negócios. Eu acho que essa visão do Tepedino ela é decisiva para que a gente entenda que os contratos familiares, né, eles precisam ser analisados de acordo com as características das pessoas que estão realizando o pacto, com as circunstâncias daquele momento, com as suas vicissitudes e as suas peculiaridades, né? Eu estou me reportando especificamente a questões econômicas, questões educacionais, de formação, de compreensão da realidade, de inserção na sociedade e assim sucessivamente. Então, é óbvio que a matéria dos contratos ela está à disposição de toda a coletividade, mas ela precisa ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada grupo que faz esses contratos. É diferente, por exemplo, se a gente imaginar contratos realizados por pessoas de classes sociais diferentes, de condições educacionais diferentes ou culturais diferentes, tá? De idades distintas, né? Então, de momentos da vida diferentes, essas peculiaridades elas precisam ser levadas em consideração. E o professor Jorge Duarte Pinheiro, que é um professor português que eu admiro muito, e fica sempre a recomendação de leitura do professor Jorge Duarte Pinheiro, ele trata relacionado especificamente aos acordos sobre sexualidade, né, que é o tema da sua tese de doutoramento lá na Universidade de Lisboa, né, que é um dos temas que a gente trabalha muito, né? O pessoal pergunta muito essa questão sobre os negócios relativos ao exercício da sexualidade, né? Então, o professor Jorge Duarte Pinheiro ele diz que os acordos relacionados à abstinência duradoura, ou seja, o casal que fica junto, mas não tem sexo, como, por exemplo, aquelas situações dos casais que passaram, por exemplo, a mulher passou por uma traição, por exemplo, e eles, nós vamos ficar juntos, mas não teremos mais relação sexual, inclusive naquelas hipóteses de contágio de doenças, como, por exemplo, o HIV, diz o professor Jorge Duarte Pinheiro, na experiência portuguesa, que esse contrato ele seria inválido, porque ele estaria atingindo
exatamente o que ele chama de núcleo intangível, né, da comunhão conjugal, que é, inclusive, é o título do livro, O Núcleo Intangível da Comunhão Conjugal, que é a sua tese de doutorado, que realmente é um livro muito denso, mas é um livro muito impactante. Ele já disse que aqueles outros acordos que têm um padrão mínimo, né, prevendo uma frequência elevada de relações sexuais, tantas vezes por semana, tantas vezes por mês, por exemplo, aí ele diria que seria válido, porque ele estaria procurando estabelecer o bem-estar do casal, né, e, portanto, isso aí seria possível. Eu tenho uma opinião muito própria, né, Ana já sabe bem, eu sou bastante vanguardista nessa questão. Eu acredito que tanto é possível estipular o número de relações sexuais mínimas, né, com uma frequência e detalhes específicos para cada casal, como também é possível estabelecer uma relação com abstinência sexual. Não vejo absolutamente nenhum problema em relação a isso, até porque na vivência prática a gente tem muitos exemplos dessa natureza, né? Então, como a gente mencionou muito o Ponte Miranda, e por conta da minha vinculação muito forte com a Faculdade de Direito de Recife, eu trago aqui uma questão apontada por Pontes naquela época, né, que ele escreveu lá numa outra perspectiva de família, em outras circunstâncias, em que ele diz que cabe ao juiz auscultar a ordem jurídica. Eu adoro essa expressão, né? Cabe ao juiz auscultar a ordem jurídica, apreciando o ato ou a cláusula conforme as concepções dominantes no seu círculo social. Vejam que Pontes escreveu isso tem mais ou menos 5 décadas. Ou seja, não adianta a gente analisar a validade desses contratos de maneira abstrata, nós precisamos fazer isso de maneira muito específica. E ele continua, aliás, o círculo social que ele ausculta não é necessariamente o do lugar em que o pacto terá eficácia, né? Nessa citação, eu fui bastante rigoroso com a referência de Pontes, porque ele, naquela época, só conseguia mensurar a existência de um tipo de contrato, que era o pacto antipsial, e, obviamente, a gente faz a adaptação para essa construção mais atual. Tá certo? Então, ele diz lá que, olha, são questões patrimoniais, essas são absolutamente válidas. As outras questões, que ele antecipou em quase 5 décadas, relacionadas aos negócios jurídicos existenciais, ele chamou de negócio jurídico comum. E como negócio jurídico comum, no finalzinho da minha fala, eu vou tentar ser bem breve, mas no finalzinho da minha fala, eu vou tentar fazer essa referência, que eu acho que é muito importante, ao que o Pontes chamava de negócio jurídico comum, que nada mais é a percepção dos elementos de validade do negócio jurídico, que estão no artigo 104 do Código Civil, e que aqui nos contratos familiares nos interessam, desculpe, sobretudo, na minha percepção, em relação ao objeto, a licitude do objeto, que é isso que a doutrina contrária à contratualização das relações de família aponta muito, né? Eu estou tentando fazer esse contraponto hoje aqui com vocês. Muitos indicam que seria ilícito o objeto do contrato de direito de família, e eu acho que essa é uma questão que a gente precisa analisar, portanto, com muita peculiaridade. Então, a contribuição de Ponte Miranda, de Gustavo Tepedino e de Jorge Eduardo Pinheiro, que a gente começou aqui, foram efetivamente relacionadas à necessidade de que essas questões sejam verificadas na realidade, na contingência de cada família, de cada casal, de cada grupo que realiza esse pacto, tá? Então, eu trago aqui para vocês uma pergunta bastante objetiva, meus amigos. A regra da pacta sunt servanda, que é um dos pilares da construção do direito contratual historicamente, essa é uma regra que se aplica aos contratos de família? Há uma certa relutância para isso, né? Hoje eu recebi a tese de doutorado, a dissertação de mestrado da Karina Lima, lá da Universidade Federal de Pernambuco, que eu tenho a alegria de fazer parte da banca dela nos próximos dias. Eu acho que eu mudei a minha tela aqui, né? Peraí. E ela diz o seguinte, que é interessante, né? A tese dela, a dissertação dela, né, fala sobre os deveres. Esses dias você fez a de Luiz, né? Acho que a Luiz era da turma dela, maravilhosa, lá, muito legal aquela turma. A discussão da Karen é o seguinte: os deveres conjugais, eles se aplicam à união estável e podemos contratualizar esses deveres conjugais? Realmente é uma questão efetivamente muito interessante, né, que nós defendemos que sim. E a Karen diz o seguinte, é uma contradição, né, porque pegar um modelo do contrato, que é um tipo muito específico lá do direito contratual relacionado à segurança dos negócios,
e trouxeram para as relações de família, mas eu não vejo nenhuma contradição nessas questões. É por isso que eu falo aqui impacta sunt servanda aplicado aos contratos de família. E daqui a pouco também, eu acho que se der tempo, rapidinho, eu vou fazer um brevíssimo parêntese relacionando também a função social dos contratos. Mas vamos entender a ideia. A confiança, né, essa é uma expressão lá do grande Clóvis de Couto Silva, a confiança é o cimento das relações jurídicas, né? Estou copiando aí, faltou aspiar. Então, nos contratos de direito de família não poderia ser diferente, a gente não poderia dispensar essa percepção da confiança e da segurança jurídica. Então, o inadimplemento, ele mantém o devedor vinculado a essa obrigação e, necessariamente, a uma sucessiva função indenizatória, ou seja, não cumpriu, vai ter que pagar por isso. Tá? Aí, vejam, com todas as vênias, né, mesmo quando são negócios relacionados a direitos da personalidade. Ou seja, o que eu estou afirmando perentoriamente é que os direitos da personalidade, quando contratualizados, eles não podem ser exigidos coercitivamente, né? A gente sabe que isso é absolutamente impossível, mas eles podem ser objetos de satisfação de adimplemento, através das formas que nós vamos tentar mostrar daqui a pouco aqui para vocês. Então, afastar a pacta sunt servanda das relações contratuais de família, ela geraria, na prática, uma grande crise de confiança, sobretudo no desrespeito da autonomia da vontade e na descaracterização dos direitos da personalidade que estão estipulados ali naqueles acordos. Tá? Ou seja, o vetor da confiança, que é aquilo que gera a estabilização das expectativas criadas, e é aquilo que gera uma expressão maravilhosa para a gente, que se chama previsibilidade dos negócios jurídicos, ela reforça a própria autonomia dos direitos envolvidos, mesmo que eles sejam direitos da personalidade, dentro da perspectiva dos contratos familiares. Ou seja, é preciso que a gente entenda que a pacta sunt servanda, ela se aplica aos contratos familiares. Esse talvez seja um dos seus critérios de validade e de legitimidade mais importantes. Há uma previsibilidade envolvida naquele negócio e, sobretudo, uma relação de segurança jurídica que está ali aplicada àquelas pessoas, àquelas partes que estão naquele negócio. Eu estabeleci, dentro desse texto que a professora Ana fez a gentileza de mencionar, 2 parâmetros, né, que são 2 sugestões de interpretação para esses negócios. E, obviamente, isso diz respeito a uma perspectiva judicial. Ou seja, se for necessário fazer aquilo que Ponte Miranda chamou de sindicância da vontade das partes, né, ou auscultar a vontade das partes, eu trouxe, então, 2 sugestões que eu já venho trabalhando há algum tempo com elas e gostaria de aprofundar rapidamente aqui com vocês. A primeira é do professor Daniel Sarmento, que é muitíssimo conhecido, né? Eu até achei a capa do livro dele aqui na internet, é um livro maravilhoso, a professora Ana Carolina conhece muito bem, porque estudou lá na UERJ, e sabe a importância que essa obra tem para aquele programa, né? E o professor Daniel Sarmento, que é Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Tá? O que é que diz, então, o professor Daniel Sarmento? Né? Ele diz que é necessário, vejam bem, pessoal, averiguar a desigualdade fática dos envolvidos. Quanto maior for, isso é entre aspas, né? Quanto maior for a desigualdade, mais intensa será a proteção do direito fundamental em jogo e menor a autonomia privada. Ou seja, se as partes que estão realizando aqueles contratos familiares, meu queridíssimo André Leal, se elas estiverem em situações de flagrante desigualdade, maior será a intervenção judicial nesses negócios para revisão, desconsideração dos termos, talvez até a declaração de invalidade das suas cláusulas. Porque, obviamente, vai ficar atestado que as pessoas estavam em situações muito diferentes. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, que é um exemplo meio grosseiro, mas é um exemplo que talvez seja bem cabível. Há alguns anos eu recebi aqui no escritório, Ana, um caso que foi interessantíssimo para mim, né? Um professor da Universidade Federal de Campina Grande, aqui graduado, um altíssimo nível já, no fim de carreira, na sua carreira de professor universitário, ele engravidou, olha que história incrível, né? Ele engravidou a empregada doméstica do vizinho, né? No apartamento, lá porta com porta, ele engravidou a empregada doméstica do vizinho, né? Então, chega aqui no escritório essa história, né? Que é uma história incrível. O cara com uma formação cultural e intelectual profunda e a empregada doméstica do vizinho, que era praticamente analfabeta, tinha vindo lá da Zona da Mata de Pernambuco.
E aí, como é que a gente consegue dialogar com uma desigualdade fática tão significativa? Imaginem, por exemplo, um contrato, André, realizado entre essas duas pessoas, que eles estão em situações absolutamente distintas de compreensão, de interpretação, sobretudo de questões, nas questões de ordem econômica, né, e de colocação na sociedade. A professora Ana Carolina falou tanto e tão bem da questão das vulnerabilidades, ou seja, essa talvez seja uma das grandes distinções. Então, o professor Daniel Sarmento, que eu até aprofundo um pouquinho a visão dele aqui na frente, deixa eu trazer para cá rapidinho, ele diz o seguinte, ó, quando a gente tratar de questões existenciais, a autonomia privada ele tem um peso maior do que as questões concernentes ao direito patrimonial. Porque nesses últimos casos, ou seja, nesses casos relacionados a direitos existenciais, a proteção da autonomia ela precisa ser analisada em função da essencialidade desse bem que está envolvido. Ele traz uma frase que eu acho muito interessante, né? A importância desse critério consiste em evitar um totalitarismo dos direitos fundamentais, de imaginar, por exemplo, que todos estariam numa situação de igualdade. E a homogeneização forçada do comportamento individual a partir de pautas tidas como politicamente corretas, às custas daquilo que Ana falou também, que é o pluralismo e a própria dimensão libertadora que caracteriza os direitos fundamentais. Ou seja, o Daniel Sarmento ele propõe uma releitura dos direitos fundamentais e essa releitura aplicada, portanto, à análise dessas questões contratuais, nessa horizontalização dos direitos fundamentais. Certo? Então, esse é o primeiro ponto, para ser um pouco mais objetivo e fugir lá da questão teórica. Deve haver intervenção judicial quando houver desigualdade fática? Sim, é possível que haja essa intervenção judicial e essa intervenção ela pode rever esses contratos, fazer uma análise de revisão desses contratos. Ou seja, Dimitri, o que é que você está querendo dizer? Que, na prática, o advogado vai levar esse contrato para a justiça, essa demanda ela vai parar numa vara de família, é exatamente isso. Né? E quando a Ana disse lá atrás que a gente está tratando de questões relacionadas à nossa própria atuação como profissionais, diz respeito exatamente a essas questões. Ou seja, nós estamos com um novo mundo à nossa frente. Né? Eu tenho falado isso muito nos eventos que eu tenho participado. Nós, advogados, vamos ser, sobretudo em direito de família, seremos cada vez mais advogados relacionados à elaboração desses contratos, mas também análise e revisão desses contratos. Assim como os magistrados também vão mudar um pouco a sua função e os membros do Ministério Público também, porque eles vão atuar de maneiras distintas nessas demandas. Essa questão do professor Daniel Sarmento ela é realmente muito impactante, que ela diz que quando houver uma desigualdade fática, é necessário que haja uma maior intervenção do Estado nas relações entre os particulares. E quando houver uma igualdade fática, aí o Estado não deve colocar a sua mão, ou minimamente o Estado deve participar, porque aí nós estaremos tratando exclusivamente de questões de ordem individual, de ordem privada, que não dizem respeito ao interesse de terceiros, também como Ana Brochado colocou também. O segundo parâmetro é o parâmetro da professora Tereza Negreiros, do Rio de Janeiro, que é um parâmetro da essencialidade do bem jurídico, que está estabelecido num livro muito interessante da professora Tereza Negreiros, que é uma proposta de uma nova teoria dos contratos, né? E que ela diz o seguinte, né, de maneira sintética, que os bens jurídicos que são estabelecidos em contratos, eles são divididos em 3 grupos, tá? Bens supérfluos, bens úteis e bens necessários. Quando eu estou falando de contratos familiares, nós, obviamente, estamos falando de bens. Né? Dimitri, mas você está tratando de um casal que está negociando quem vai lavar a louça no sábado de noite. Né? Esse é um exemplo meio grosseiro, mas faz parte É engraçado, Ana, que isso sai muito na plataforma. Né? Os casais gostam de negociar os afazeres domésticos, porque a carga, historicamente, é uma carga que fica com as mulheres. Né? Então, há uma demanda das mulheres muito grande pela contratualização desses negócios, para estabelecer essas regras. Então, por isso que eu estou dando esse exemplo. Então, a professora Tereza Negreiros diz, esse bem que está sendo negociado, ele é um bem necessário? Ele é um bem útil ou é um bem supérfluo? Talvez se a gente pensar, por exemplo, em quem vai passear com o cachorro ou quem vai levar o cachorro para o pet shop, esse talvez seja um bem supérfluo para as demandas normais de uma família brasileira, tão assolada por grandes questões financeiras, políticas e regionais. Mas, para outras famílias, talvez essas negociações elas sejam negociações necessárias.
como aqueles exemplos que dizem respeito, Ana mencionou aqui, a questões da violência doméstica. Talvez alguém que tenha sido vítima de violência doméstica na sua história de família, o estabelecimento de um contrato em que haja uma multa pré-estabelecida com determinados valores para as hipóteses de violência doméstica seja um bem necessário, porque isso faz parte da sua essência e da sua história. Eu só entro nessa relação se eu tiver a segurança de que isso não vai acontecer comigo, eu vi acontecer com minha mãe, né? Eu acompanhei essa circunstância. Então, a professora Tereza Negreiro, junto com o professor Daniel Sarmento, me parece que eles trazem, eu demorei um pouquinho nisso, né, André, mas eu vou dar uma acelerada agora, mas essas duas questões, elas são realmente questões muito importantes, porque elas me parece que vão servir como parâmetros para a interpretação na justiça, se esses negócios eles são válidos ou inválidos e, sobretudo, se eles devem ou não ser auscultados ou sindicados pelo Poder Judiciário. Ou seja, essa demanda vai chegar na vara de família, talvez essa seja realmente a questão. Talvez seja uma demanda que diz respeito a um bem jurídico supérfluo. E aí você vai dizer, Dimitri, mas na sua plataforma você fez um contrato que é um bem supérfluo, porque aquilo é uma questão, por exemplo, a sogra não pode visitar a família mais do que 2 vezes no mês, porque toda vez que a sogra vem dá confusão. E aí a sogra vem todo fim de semana. O que é que a gente faz numa situação como essa? Vai para a vara de família? Talvez seja aí um bem supérfluo, que não faça tanto sentido seja discutido judicialmente. Em compensação, esse contrato ele tem um efeito pedagógico muito grande. O que é um efeito pedagógico? É um efeito é um efeito interpartes, de gerar os efeitos interpartes, né? Isso eu tenho percebido muito na plataforma, que as pessoas cumprem esses contratos que eles assinaram, e é óbvio que tem que cumprir, né? Então, por exemplo, eu tive um caso que eu quero compartilhar rapidíssimo aqui com vocês, que ficou estabelecido no casal, num contrato pré-divórcio, a Ana fez referência às classificações, né? Num contrato pré-divórcio, que o motivo do fim do casamento tinha sido uma traição, e ficou estabelecido nesse contrato que o marido não poderia apresentar a filha do casal a essa outra moça que tinha sido objeto da traição, até que eles noivassem para casar. Vejam que contrato específico, né? Foi uma demanda muito clara dela, né? Olha, eu não quero que ele apresente essa moça, a minha filha, antes que fique uma coisa certa. Se ele for casar com ela, tudo bem, mas até lá eu não quero que ela apresente, né? E aí, no fim de semana prolongado, o cara foi lá e apresentou a menina à sua namorada, que ainda não era noivo, para casar, enfim. Isso voltou depois, a ex-esposa ficou muito chateada, porque tinha um contrato escrito, e esse é o efeito pedagógico do contrato. E o ex-marido disse, realmente, eu sabia que eu tinha que pagar uma multa, né, que era uma cláusula penal, a gente vai falar dela agora, era uma cláusula penal alta, né, no valor, na minha opinião, né, no valor de um salário mínimo, mas ele disse, eu preferi pagar, mas eu quis estabelecer esse contato entre eles. Ou seja, nós temos as regras e temos as hipóteses de descumprimento, que não quer dizer necessariamente que isso aí vai ser levado ao âmbito do Poder Judiciário. Tá certo? Deixa eu dar uma adiantada rapidinho aqui. André, depois me ajuda aí com o meu tempo, por favor. Que eu não Dimitri, fica à vontade, viu? Eu estou olhando aqui no chat. Tá. Pelo menos por enquanto não surgiu nenhuma pergunta, né? A gente já tinha reservado 30 minutos ao final para perguntas. Eu acho que vai dar para vocês usarem um bom espaço desse tempo. Então, pode continuar aí dentro da sua proposta, tá bom? Tá bom, André. Muito obrigado. Eu vou tentar ser objetivo aqui, também não ser deselegante, minha querida Ana. Vou falar um pouquinho sobre a questão do inadimplemento dos contratos e depois eu volto para tratar mais uma vez da questão da validade ou invalidade em relação à ilicitude. Queria começar pelas questões de ordem personalíssima, né? Nós sabemos que as questões de natureza personalíssima elas não podem ser exigidas coercitivamente, tá certo? Então, nesses casos, o inadimplemento será contabilizado por cláusula penal. E essa cláusula penal, ela deve vir instituída no contrato, seja ele pré-nupcial, seja ele intrafamiliar ou intramatrimonial, seja ele um contrato pré-divórcio ou mesmo um contrato pós-divórcio. Tá? Então, o valor do descumprimento ele já deve vir estabelecido. Haja vista, são questões relacionadas a obrigações personalíssimas, que a pessoa, obviamente, não pode ser obrigada a cumprir, tá certo? Não pode ser coagida a realizar aquela obrigação. Tudo bem, não quer cumprir,
Tudo bem, né? Eu até separei umas imagens aqui, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês, deixa eu ver se vai aparecer aqui, porque eram bem legais, assim, na época do novo código, eu acho que a Ana vai lembrar disso, acho que eu não vou achar, não. Na época do novo código, saíram várias charges, né, sobre a história do danado do débito conjugal, né? Então, era o pessoal denunciando, né? O novo Código Civil na mão, estou denunciando aqui, não está transando, não está... Pois é, essas circunstâncias, obviamente, elas não podem ser cumpridas coercitivamente, elas seriam objeto de cláusula penal, né? E aí eu entro na questão que é um pouco mais delicada, que é a questão da prova, porque a aferição do cumprimento ou não cumprimento de obrigação de cunho íntimo, ela não pode ser objeto de aferição judicial. Eu vou repetir, porque essa nossa live está sendo gravada, né, André? Esse nosso encontro está sendo gravado, isso é importante. Não cabe a averiguação judicial para análise de pactuações de cunho íntimo, tá? Principalmente se essa perquisição invadir a privacidade e invadir, ou de alguma maneira, ferir a dignidade das pessoas envolvidas. Tá certo? Então, para essas questões, nós não temos uma sindicância judicial. O que nós temos é uma análise de cumprimento ou descumprimento que talvez possa, eventualmente, ser comprovado por outras formas. Mas, se nós não tivermos uma prova específica que possa ser realizada, como talvez seja o caso das relações sexuais, essa questão, obviamente, ela não faz parte da objeto de análise do Poder Judiciário. Tá? A doutrina contemporânea tem chamado essas questões, numa perspectiva renovada, que chama de dever extrajurídico, tá? Ou de relação jurídica relevante. No finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre isso, ou seja, são realidades que fogem ao paradigma clássico da codificação, ou seja, nós não encontramos essas respostas no Código Civil, tá certo? Elas estão incorporadas ou assentadas numa concepção renovada de bens jurídicos, que eu também vou falar disso daqui a pouco, André. Ou seja, a noção de bens jurídicos, ela é uma noção que vem sendo mudada e vem sendo transformada ao longo do tempo. Tá? Então, muito brevemente, eu vou apenas mencionar por conta do nosso tempo, mas eu quero trazer essa sugestão para vocês. Por exemplo, nós temos cláusulas penais em direito de família, né, que eu disse aqui no começo que eu queria dar um passo à frente, eu acho que esse passo à frente também vem um pouco em relação a isso, né? Nós temos a possibilidade de indenização suplementar e nós temos também a possibilidade de astraíntes nesses contratos familiares. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre a cláusula penal moratória, tá certo? A cláusula penal moratória é aquela que é instituída com o objetivo de preservar o negócio, tá certo? Tem a mora do devedor, mas ela tem por objetivo a satisfação do negócio. Ou seja, o credor ele tem o interesse na prestação, ele não tem o interesse no desfazimento do contrato, tá certo? Ela vai servir como uma espécie de perdas e danos por período em que a obrigação não foi cumprida, mas, no geral, o que ele quer é que seja cumprido. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que um casal estabelece uma regra de que quem vai fazer as atividades escolares das crianças é o marido e não a esposa, porque, por exemplo, a Ana gostou, né? Por exemplo, a esposa vai estar lá vinculada a outras atribuições, então, naquele semestre, as atribuições são do marido. Se o marido não vem fazendo, tem uma cláusula penal moratória que a esposa não quer fazer as atividades com as crianças, não é que ela não queira, naquele momento não é sua atribuição, ela quer, na verdade, que o maridão exerça essa função. Então, vai ter um valor caracterizado com espécie de perdas e danos, né? E esse valor ele vai servir como um mecanismo para levar o marido a cumprir aquela atribuição que ele tem se obrigado. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que são as multas por descumprimento de deveres domésticos ou de cuidados do casal para com os filhos. Que eu queria até dizer o seguinte a vocês aqui, viu, Ana e André? Há uma certa celeuma na doutrina para entender. Muita gente diz que não se pode negociar os cuidados em relação aos filhos. Eu não vejo absolutamente nenhum problema nesse sentido, nem do ponto de vista teórico, muito menos do ponto de vista prático. Na realidade dos casais, essa divisão dos cuidados com os filhos, ela acontece, né? Quem tem filhos sabe disso. Essa divisão ela tem que acontecer porque as pessoas têm rotinas diferentes. As pessoas têm horários de trabalho diferentes, têm ritmos de vida distintos, e, objetivamente, a gente sabe que isso acontece na prática, eu não vejo nenhum problema
na distribuição dessas atribuições de forma distinta, desde que os cuidados com os filhos estejam preservados. Tá? Por outro lado, André e Ana e todos vocês, a gente tem as cláusulas penais compensatórias. Tá? E aí as cláusulas compensatórias elas seriam uma espécie de multa para a total inexecução das regras do contrato, tá? Para as hipóteses de absoluto descumprimento da obrigação, gerando uma perda do objeto da própria obrigação, tá? E, por sua natureza, ela já tem um valor mais elevado, porque ela efetivamente deve servir pedagogicamente para que o negócio não seja desfeito. É o caso que no direito americano se utiliza muitíssimo para as multas em caso de infidelidade. Tá? Então, olha, houve traição, tem lá uma multa de R$10.000, por exemplo, né? Uma multa de R$10.000 por infidelidade, o cara ia pensar 2 vezes, não é não, André? Pô, então, tá cara essa infidelidade aí, né? R$10.000, R$20.000. Tá? Essa seria uma hipótese, então, de cláusula penal compensatória. Para os advogados que nos assistem agora e quem vai nos assistir depois, é importante que o profissional tenha esse cuidado de, no momento de fazer esse contrato, ele identifique quais são as peculiaridades dessas cláusulas penais que devem ser incluídas. Se é uma cláusula penal moratória ou se é uma cláusula penal compensatória, de acordo com a natureza do negócio que está sendo estabelecido. E eu trago aqui também uma sugestão, baseada lá no direito dos contratos, que é a sugestão da indenização suplementar. Ela está baseada no artigo 416, parágrafo único do Código Civil, até deixei aberto aqui para comentar com vocês, que diz o seguinte, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Para exigir pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo 1. Esse é o 416, tá, pessoal? Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar. Aí, olha só que detalhe, ó. Se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo aqui, meus queridos? Nós estamos aplicando as regras lá da parte geral dos contratos, especificamente aqui o 416, parágrafo único, aos nossos negócios de direito de família, aos nossos contratos, tá certo? Essa indenização suplementar, ela vai ter a característica de uma espécie, né, de indenização, né, ou indenização extra, além da própria cláusula penal, como uma espécie de reforço proporcional ao desagravo, tá? Quem acessou as redes sociais essa semana viu uma decisão muito interessante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu, particularmente, até teria algumas ressalvas, mas não é o momento para a gente fazer isso aqui agora, André, aí do Tribunal de Justiça de vocês, que foi um caso de traição em que o cara transava com a amante na cama com que ele dormia com a esposa. Né? Vocês devem ter visto essa história aí, porque rodou em todas as redes sociais. Né? Então, talvez esse fosse um exemplo de uma indenização suplementar, ou seja, já teria a multa por traição e aí nós teríamos uma indenização suplementar para prejuízos extra. Tá? Eu estou trazendo aqui um exemplo para vocês da indenização extra para casos de traição com valor fixo para cada ano de duração de casamento ou de união estável. Ou seja, se você me trair com 1 ano, se você me trair, você vai pagar R$10.000. Mas a cada 2 anos, essa penalidade ela dobra, por exemplo. O direito norte-americano ele é rico nessas circunstâncias para fazer com que as pessoas, ao longo do casamento, elas não traiam. A gente sabe que, estatisticamente, nós temos um elevado número de traições de casais mais velhos, né? Pessoas, esses aí são dados do IBGE, homens com mais de 70 anos, com uma condição econômica boa, revitalizados fisicamente pela pílula do Viagra, com traições com mulheres mais novas, né? Isso são dados estatísticos que a gente tem no IBGE. Nós temos hoje uma geração de mulheres mais velhas traídas e uma geração de homens mais velhos convivendo com mulheres mais novas, tá certo? Então, talvez fosse uma hipótese nesse sentido, tá? E, finalmente, aqui, já pertinho de me encaminhando para o encerramento, Ana, apenas mencionar as hipóteses de revisão judicial das cláusulas penais, né, que isso vem baseado lá nas regras do direito francês, porque, às vezes, nós temos cláusulas penais muito significativas ou muito altas, né, com valores efetivamente muito elevados, que podem ser analisados pelo judiciário, tá? E nós temos também as hipóteses de extraíndice,
que é preciso a gente lembrar que são que são hipóteses de penalidade, digamos assim, que elas têm teto ilimitado. Então, as astraentes elas são fixadas pelo magistrado, né? No caso concreto, a gente tem a fixação das astraentes pelos magistrados. E hoje mesmo aqui no escritório recebi um caso aí bem interessante em que o juiz determinava que fosse feita a visita. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui, achei. Espera aí que eu estou voltando, que eu me perdi um pouco. Hoje aqui no escritório eu recebi um casal numa situação muito peculiar, né? A mãe deveria permitir que o pai convivesse com o filho pelo WhatsApp todos os dias, com a astraente fixada em R$ 1.000 por dia de descumprimento. Olha isso como é alto, né, gente? Quer dizer, em 7 dias nós teríamos aí R$ 7.000 de descumprimento. Pessoal, eu falei muito, né? Tem muitas outras coisas para trazer. Eu quero apenas me encaminhar para finalizar, tratando aqui de uma questão um pouquinho mais teórica, né? Eu estou sistematizando isso, talvez, num texto, junto com a Ana, para a gente trazer essas contribuições. Mas eu queria fechar, Ana, falando um pouquinho sobre a perspectiva da ilicitude dos contratos de natureza existencial no direito de família. O nosso grande embate, a nossa grande barreira, diz respeito a um conceito, que é o conceito de normas cogentes, né? O que seriam normas cogentes? Seriam normas de ordem de direito público, né? Relacionadas à imposição da vontade do Estado, muito mais do que a vontade dos particulares, que seriam normas absolutamente limitadoras, né? E o que é que a doutrina tradicional vem apresentando e a doutrina contemporânea, né? Para a doutrina tradicional, nós temos aquela cláusula de barreira que a professora Ana trouxe tão bem, baseada no artigo 1655, né? São vedados aí relacionados ao pacto nupcial, as disposições relacionadas a questões que contrariem norma de lei, né? E aí a gente traz ou propõe uma interpretação um pouco mais avançada, que seria uma interpretação mais condizente com a nossa realidade. Já tenho defendido, André, em outro trabalho, em outras oportunidades, que há uma crise muito grande do nosso Código Civil na parte do direito de família. O direito de família codificado ele é um direito em crise, por diversas razões que não cabe tratar aqui nesse momento, tá? Mas a gente precisaria analisar, então, se esses negócios eles são ilícitos, se eles são baseados ou não em questões de moralidade. Vejam só a expressão da gente. Em questões de moralidade, porque a questão de moralidade ela é relacionada ao seu tempo. Eu trago aqui uma citação de Flávio Tartucci, mencionando Roberto Senise de Lisboa. Ele lembra que a noção de ilicitude do objeto compreende a moralidade do negócio jurídico e que os negócios imorais não podem produzir efeitos, mas a grande dificuldade é reconhecer o que é e o que é que não é imoral. Esse que a noção de moral ela é variável. Ou seja, quando a gente abre o 104 do Código Civil, que ele vai dizer agentes capazes, objeto lícito possível determinado ou determinável, de forma prevista ou não proibida em lei, quando a gente fala dos objetos lícitos, então a gente precisa analisar se essa licitude é uma licitude que se caracteriza pela moralidade ou não, e qual seria essa moralidade dentro da perspectiva de uma sociedade tão complexa como a sociedade contemporânea. Nós temos percebido uma transição, e aí eu vou ser um pouquinho mais técnico, e aí eu vou me encaminhar realmente para finalizar, André. Uma transição, né, da noção de fatos ou concepção entre fatos jurídicos e fatos não jurídicos, tá? O professor Anderson Schreiber, que eu admiro muito, ele tem uma passagem que eu acho belíssima, que ele diz assim, ó, todos os acontecimentos na doutrina tradicional seriam divididos entre fatos jurídicos e fatos não jurídicos. Nesse sentido, olha só, Ana, que legal, o casamento seria um exemplo de fato jurídico, enquanto um beijo seria um exemplo de fato não jurídico, tá? Na doutrina tradicional, casamento é fato jurídico, beijo seria fato não jurídico. A doutrina mais recente, eu estou lendo aqui, pessoal, referenciando o professor Anderson Schreiber. A doutrina mais recente tem, contudo, desvelado o equívoco dessa dicotomia. Tá? A divisão entre jurídico e não jurídico corresponde a uma visão ultrapassada do direito como um mero garantidor de situações adquiridas à luz de um ordenamento composto exclusivamente por regras.
e não por princípios. Na atualidade, impõe-se o contrário, reconhecer que todo fato social é dotado de juridicidade. Caminhar em uma praia, dirigir um automóvel ou comer pipoca são fatos juridicamente relevantes, na medida em que consubstanciam o exercício de uma liberdade constitucional assegurada. E finaliza o grande e insustentável professor Carioca. O beijo não consiste em um fato não jurídico, mas sim no exercício da liberdade afetiva protegida pela ordem jurídica, fato jurídico, portanto. Olha que distinção tão interessante que ele faz. O que é que ele quer dizer com isso? É o que a doutrina francesa chamava de jurisdização e desjuridização. A gente já tratou disso em outros trabalhos, depois a gente pode compartilhar essa ideia, mas juridicizar algumas questões significa dizer que temas que não faziam parte da abordagem jurídica agora passam a fazer parte, como, por exemplo, os contratos relacionados aos trios afetivos, que é um dos temas que eu tenho mais trabalhado na plataforma. E outras questões que antes eram tratadas como questões de ordem pública, elas são desjuridicizadas, porque elas perdem o seu conteúdo jurídico. E no momento que elas perdem o conteúdo jurídico, elas deixam de ser matéria de ordem pública e passam a ser a matéria de ordem privada, e, portanto, não caberia para elas a autonomia do Estado. Eu quero finalizar, agora efetivamente finalizar, André, lembrando Caio Mário da Silva Pereira, que para mim foi quem melhor, e talvez quem melhor escreveu o direito civil na expressão da palavra. Era um autor que escrevia quase de maneira literária. O Caio Mário, ele tinha uma linguagem muito fácil, né? Ele escrevia muito bem. E quando o Caio Mário estava bem velhinho, com 90 anos, ele escreveu o último prefácio da sua obra, né? A Ana sabe disso bem, que é Instituições lá do Direito Civil. Ele delegou a um conjunto de juristas, inclusive a filha dele fez a edição do livro de família de uma maneira maravilhosa, a Tânia da Silva Pereira. E nessa última obra, o Caio Mário, ele, no seu prefácio, ele faz uma contextualização entre essa tradição das normas cogentes e a percepção da construção da realidade social, de novos direitos, de novas circunstâncias e de novas análises. Ele diz o seguinte: visualizando o direito como norma de conduta, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí essa leitura que eu estou colocando, né? Visualizando o direito como norma de conduta, como regra de comportamento e esquivando-se dos excessos do positivismo jurídico, sempre conclamei o estudioso a buscar conciliá-lo com a exigência da realidade, que é isso que a gente faz em direito de família. Na prática, é isso que a gente faz em direito de família. Equilibrando-a com o necessário grau de moralidade, falamos bastante nisso hoje, e animando-a com o necessário, e animando com o anseio natural de justiça, que é um dom inato do ser humano. Não se pode, em verdade, ignorar o direito positivo, o direito legislado, a norma dotada de poder cogente. Não vamos acabar com a norma cogente. Ela é necessária, são palavras de Caio Mário da Silva Pereira. Reprime os abusos, corrige as falhas, pune as transgressões, traça os limites, a liberdade de cada um, impedindo a penetração indevida na órbita das liberdades alheias, que foi o que Ana falou tão bem aí, quando ela fez os contextos dos limites da contratualização. Não é aceitável, porém, que o direito se esgote na manifestação do poder estatal, para desempenhar sua função básica de adequar o homem à vida social. Há de permanecer revitalizado por um mínimo de idealismo, contribuindo para o equilíbrio das forças e a harmonia das competições. E arremata o mestre Carioca. Devemos, portanto, assumir a realidade contemporânea. Os códigos exercem hoje um papel menor, residual no mundo jurídico e no contexto contemporâneo. Eu acho que essa percepção do professor Caio Mário da Silva Pereira é uma percepção absolutamente lúcida, né? Uma percepção absolutamente coerente com a nossa realidade, visionária, inclusive, né? Porque isso foi escrito lá nos idos de 2002. Ela nos diz respeito, André, da possibilidade que a gente tem de construção de um novo direito de família. Eu teria outras coisas aqui para falar, tem mais uns 10 visuais aqui, que eu não vou fazer isso, porque eu já cansei muito vocês. Mas eu pretendo, nesses próximos dias, quem sabe aí com a ajuda de Ana, transformar isso num texto e a gente poder continuar essa discussão em outras circunstâncias. Eu peço desculpas se eu fui cansativo, mas essa proposta de dar um passo à frente na questão da contratualização de família, sobretudo na validade desses negócios, e na análise judicial do adimplemento ou inadimplemento, é uma matéria que realmente demanda nossa atenção
E eu agradeço muitíssimo, muitíssimo, viu, André, sua paciência, todos vocês, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando junto, e principalmente com a dificuldade de falar depois de Ana Brochado. Tá bom? Muito obrigado. Caríssimo doutor Dimitri, muito obrigado pelas suas palavras, pela belíssima exposição. Eu fico impressionado com a didática, né, tanto da doutora Ana quanto sua. Eu estou com o livro aqui aberto, né, no seu capítulo, Contratos Familiares, cada família pode criar seu próprio direito de família. Eu li o artigo hoje, né, para entender e conhecer um pouco melhor do autor, né, que eu estaria logo mais falando, e, de igual forma, eu vejo uma didática na escrita impressionante. Muito claro, muito fácil a leitura, eu acho impressionante. Eu adorei a sua fala, o seu texto. Obrigado, André. Né, doutora Ana, eu não tenho nem o que falar, sou fã dela, né, ela é uma inspiração e eu tenho usado as obras dela como referência, enfim. Eu estou muito feliz por ter tido essa pequena participação de promover esse encontro de vocês para que vocês viessem nos ensinar, trazer esse tema tão atual, né, e tão pulsante, que eu acho que é uma tendência do direito de família, né? Se você pegar a mudança lá em 2007, né, do divórcio, a possibilidade dele ser feito em cartório, e posteriormente a emenda 66, excluindo prazos para separação e para o divórcio, né? Então, você percebe ali o Estado, a partir dali, né, o Estado interferindo cada vez menos nas relações familiares. Eu acho que essa é uma tendência, eu acho que esse é um futuro, vocês estão na vanguarda disso, eu acho que caminhamos para isso, e como você mesmo fala no seu livro, né, nós vivemos hoje um direito muito mais jurisprudencial, muito mais parecido com a common law, né, do que o direito posto, né, o direito positivo, né? Mas, claro, como você bem colocou, tem sua importância. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu tenho uma pergunta aqui da minha amiga, doutora Daniela Caspani. Aliás, peço desculpas, preciso registrar aqui a Daniela Caspani. Ela é coordenadora do núcleo do IBDFAM, Ribeirão Preto. Tá? Então, temos aqui uma audiência qualificada. E temos uma pergunta aqui para vocês, aí, fiquem à vontade aí para responderem, aí, ou a doutora Ana, ou o doutor Dimitri. A pergunta dela é o seguinte: com relação ao pacto antinupcial, gostaria de perguntar se os palestrantes entendem possível estabelecer o seguinte regime de bens nos primeiros 10 anos, figurar o regime da separação total de bens, e se os cônjuges permanecerem casados por mais 10 anos, o regime incidente passa a ser o da comunhão parcial de bens. Eu posso falar? Primeiro, cumprimentar o Dimitri, né, pela palestra maravilhosa. A internet cooperou comigo na minha, né, que aí deu problema, eu tive que mudar de computador aqui, mas está dando tudo certo. Daniela, eu já tive um caso assim, que a pessoa me procurou, ela já tinha um pacto desse jeito, só que o prazo era 5 anos, inclusive estabeleceram uma multa caso eles não fizessem a mudança de regime no prazo de 30 dias depois de completar 5 anos de casamento. Eu entendo que é possível, plenamente possível, tanto que nesse caso a gente fez a mudança de regime, o motivo estava lá no pacto, né, a justificativa, então foi uma coisa objetiva. Eu acho que é plenamente possível, não vejo nenhum problema aqui em relação a isso. E você, Dimitri? Eu acho que eu falei demais, viu, Ana? Me desculpa, eu queria te escutar mais. Eu não vejo absolutamente nenhum problema. Tenho recomendado, inclusive, no escritório, né, com muita frequência, que sejam feitos pactos dessa natureza diante da volatilidade dos relacionamentos. Né? Então, as pessoas, às vezes, eu sempre faço a pergunta, tem certeza do que está fazendo? Né? Como é que foi a história? Escuta um pouco a história do casal. Então, às vezes, o pessoal já vem de uma relação que não foi muito frutífera,
Tem um ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, ó, na dúvida, faça uma progressão, digamos assim, de regime de bens, né? E eu acho que é absolutamente possível, e compacto com sua opinião que você falou lá atrás, Ana. Não conheço ainda seu texto, mas que há uma certa distorção no sistema brasileiro, porque para constituir regime não precisa de judicializar nada disso, né? Você vai lá no cartório e escolhe o regime, não precisa que sejam as especificidades, né? Mas para mudar de regime, você tem que ir no juiz, dizer uma razão que você está mudando, né? Esperar uma sentença do magistrado com um procedimento específico no CPC 2015. Acho um exagero, né? Que a gente precisa rever isso no direito brasileiro para ampliar essa negociação. Acho que é natural que o casal mude de regime várias vezes ao longo da vida, porque a vida do casal ela é muito dinâmica, tem várias etapas e vários momentos. Então, talvez um regime para cada momento, esse seja o mais apropriado. Doutores, a pergunta da doutora Daniela tem um desdobramento. Ela está perguntando aqui se é necessário o ajuizamento de uma ação de uma modificação de regime de bens ou poderia ser automática a mudança com o implemento do prazo. Vai lá, Ana, o que é que você acha? Eu acho que no sistema que nós temos atualmente é necessário, mas não deveria ser. Eu acho, inclusive, que essa aqui também é uma questão muito boa para a gente caminhar para a desjudicialização, né, que, como o pessoal tem falado, ou seja, estabelecendo que não está vedando direito de terceiros, seria, a meu ver, muito mais prático que essa mudança de regime se desse no âmbito do cartório, entendeu? Mas eu acho que hoje, né, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, até tal qual o sistema está feito, é necessário uma autorização judicial para mudança de regime. Porque não é direito potestativo, sabe? É direito subjetivo. Então, por isso eu entendo que é necessário, sim. Doutora Ana, eu assisti uma aula do doutor Rodrigo da Cunha Pereira, e ele mencionou, ele comunga dessa opinião de vocês a respeito da desnecessidade de se fazer uma alteração do regime cartório, aliás, desnecessidade de se fazer pela via judicial, né, ressalvado o direito de terceiro, e ele comentou que existe projeto de lei para alterar isso, para que as pessoas possam alterar o seu regime de casamento em cartório. Eu acho que Mas isso eu é acho que algo ele foi arquivado, André, esse projeto, para nossa tristeza. mesmo? Nossa. Esse Seria tão mais simples, né? Pesquisei isso para esse artigo que eu escrevi agora. Esse projeto tinha sido redigido, dentre outras pessoas, por Flávio Tartucci, né? Flávio divulgou muito esse projeto. Muito bom esse projeto, inclusive. Muito bom o projeto, e depois ele foi arquivado, né? Infelizmente. Se vocês me permitem, só fazer uma colocação rápida, dizer que a gente faz essa discussão toda para casamento, né? Por conta das regras do pacto, mas para a união estável é uma outra circunstância, né? Por exemplo, eu tenho uma situação aqui no escritório de um cidadão que é um grande empresário, mas um empresário realmente de porte, que ele está separado de fato da primeira esposa há 7 ou 8 anos, e ele convive com outra mulher numa união estável. E aí nós temos uma outra discussão sobre essa questão do pacto ou do regime, né? Se seria um regime de comunhão parcial, se eles podem fazer uma avença distinta, já que ele não fez a partilha dos bens do primeiro casamento. Se ele fosse casar, ele teria que casar no regime de separação, mas se ele vai constituir uma união estável formalizada, ele poderia constituir isso num contrato de convivência, num regime distinto, enfim. É uma série de questões, né, que precisam ser analisadas, e para casamento e união estável, nesses casos, a gente tem impulsões bem diferentes. Bom, já caminhando para o final do nosso evento, eu convido os palestrantes, né, para suas considerações finais, e gostaria já de adiantar um convite aí, nosso próximo encontro presencial aqui na 12ª Subseção de Ribeirão Preto. Tá? Seria uma honra e um prazer enorme poder ter vocês aqui pessoalmente, tá? Ter a casa cheia, com certeza, para prestigiá-los. André, eu quero agradecer, né, a oportunidade, o convite, foi muito bom realmente ouvir Dimitri,
né, te encontrar, te ver saudável, né, assim, Obrigado, obrigado. nesses momentos aqui de Covid, né, ver Dimitri, muito bom. Então, assim, eu acho que é saudar mesmo a iniciativa da UAB, porque realmente eu acho que esse tema é um tema que realmente muito afeta a nossa advocacia. E assim, é preciso fomentar esses debates, é preciso, né, que a gente possa realmente estar muito atento a esses novos nichos de trabalho que eu acho que nós temos pela frente, né? Pela frente, assim, no presente e pela frente no futuro, né? Que eu acho que crescendo esse espaço, esse debate da contratualização, nós temos muito a ganhar, né, com esse debate, e as pessoas também, os nossos clientes, para que eles possam ter uma vida muito mais condizente com seus valores pessoais, com as suas expectativas do que é bom para si mesmo, né? Quem é um outro, quem é o Estado, eu acho, para ditar a nossa forma de vida, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que emanar mesmo dos nossos desejos e da nossa expectativa de vida boa. Então, quero realmente agradecer o convite, a oportunidade, foi uma noite muito memorável. Doutor Dimitri. Muito bem, André, meu querido, eu queria agradecer também, fazer as minhas as palavras de Ana, dizer que realmente foi uma oportunidade muito legal. Eu queria pedir desculpa se eu fui um pouco teórico demais, mas essa realmente foi uma proposta, André, que a gente tinha feito, né? Sobretudo eu tinha feito essa proposta aqui com a Ana, de dar esse passo à frente, de lançar um pouco essas bases de discussão em relação à validade e a inadimplemento desses contratos. A gente já vem, né, Ana, vem discutindo muito sobre a contratualização, acho que a Ana deu uma bela avançada hoje na sua fala, e a gente espera que essa gravação fique como uma contribuição, André. Eu falei isso mais cedo e queria reforçar a importância de que esse material fique disponível, né, que é um material que vai ser acessado por tanta gente, a gente não tem essa dimensão exata de como isso vai ser utilizado, né, mas realmente isso é muito gratificante. Então, eu queria lhe agradecer em seu nome, agradecer à subseção de Ribeirão Preto, dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês, abraçar a minha querida amiga, professora Ana Carolina Brochado, é sempre uma alegria, uma honra muito grande conversar com ela, debater essas questões com ela, e finalizar, André, dizendo o seguinte, que amanhã, dia 22 de setembro, é o início da primavera, que seja uma nova primavera para todos nós, uma primavera efetivamente renovada, depois de tudo que nós passamos, né? Nesse túnel, como a gente falou lá no backstage, que a gente entrou nesse túnel da pandemia, que a gente saia desse túnel agora, quem sabe, né? Entre essa primavera e esse próximo verão, seja uma primavera muito florida e um verão cheio de luz, para que a gente possa se reencontrar pessoalmente, trocar outras ideias e nos abraçar. Muito obrigado. Eu só queria registrar aqui, né, para todos, esse webinar será disponibilizado no canal da subseção no YouTube. Certamente será um material de consulta para todos nós, né? E eu acho que isso é legal, você ter essa aula, esses ensinamentos de vocês registrado para consultar posteriormente, e algumas pessoas não puderam estar presentes, certamente vão poder ter acesso a esse conteúdo. Então, fica registrado aqui que será gravado, está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente. Depois eu compartilho com vocês o link para vocês compartilharem com os seus próximos, aí, com seus alunos, com seus amigos. Tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas e desejar uma boa noite para todos. E gostaria que você, doutor Dimitri, e você, doutora Ana Carolina, sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados. E, mais uma vez, eu agradeço muito a participação de vocês. É motivo de muita honra e de muita alegria contar com a presença de vocês num evento tão importante. Muito obrigado. Obrigada, André. Boa noite, Dimitri. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Ana. Boa noite, André. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até logo.